Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje na nossa aula do Alvo Certo falaremos sobre o poder constituinte. Bom, esse é um tema bem importante, né? Uma parte doutrinária aí da Constituição que sempre cai em prova alguma coisinha de poder constituinte. Então, nós vamos ver hoje as subdivisões, explicar aí cada uma delas e no final analisar uma questão de como isso é cobrado em prova, perfeito? Vamos começar então a nossa aula de poder constituinte. Iniciando, claro, pelo conceito de poder constituinte, né? O que seria esse poder? Canutilho, então, explica que o poder constituinte se revela sempre como uma questão de poder, de força ou de autoridade política que está em condições de, numa determinada situação concreta, criar, garantir ou eliminar uma constituição entendida como lei fundamental da comunidade política. Então, pensando aí no poder constituinte num contexto geral, seria aquele poder de criar ou modificar as normas constitucionais. Então, criar, instituir uma constituição ou depois, né, fazer esse poder reformador aí da Constituição de modificação. Importante salientar que, conforme o artigo 1º da Constituição Federal, a titularidade desse poder constituinte é do povo. Então, todo poder emana do povo, o que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Pensando aqui no ordenamento jurídico brasileiro, o povo, mediante uma democracia representativa, ele tem a titularidade, mas ela vai ser ali exercida por meio de representação. Então, quando o Congresso Nacional ali e todo o trâmite das emendas constitucionais faz uma reforma à nossa Constituição, o titular dessa reforma, né, desse poder constituinte é o povo, mas ele é representado por algum órgão, por algum poder, nesse caso ali o poder legislativo, tá? Mas isso não retira dele a titularidade desse poder constituinte. Aqui, então, para ficar um pouquinho mais didático e a gente decorar ali as subdivisões, o poder constituinte, ele pode ser originário, derivado, e esse poder constituinte difuso, que é o que a doutrina mais contemporânea, né, mais atual, fala também como uma forma de mudar a Constituição de maneira informal, como nós vamos ver. Então, seriam essas as divisões do poder constituinte. O originário, que pode ser histórico ou revolucionário, o poder constituinte derivado, que pode ser reformador, decorrente ou revisor. Vamos entender bem essas classificações, essas subdivisões que caem muito em prova, gente. Iniciando, então, por ele, o poder constituinte originário. Atenção sempre aos sinônimos, né, tanto dos poderes como das classificações, das constituições, eu sempre falo isso, sempre há alguns sinônimos que podem ser questionados em prova e a gente tem que saber, porque às vezes a gente perde a questão por não saber qual é o sinônimo daquele termo que está sendo perguntado. Acontece muito isso em prova oral. Eu sempre falo para os alunos para pedirem um sinônimo ou, quando você estiver estudando, sempre anote quais são os sinônimos daquilo. Porque se você vir na prova algo, né, o nome e não aquele que você estudou, pode causar uma certa confusão. Então, o poder constituinte originário, ele também é chamado de inicial, inaugural, genuíno ou de primeiro grau. Então, o poder constituinte de primeiro grau é o poder constituinte originário. Aprendendo aqui o conceito, então, é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica precedente. O objetivo fundamental do poder constituinte originário, portanto, é criar um novo Estado diverso do que vigorava em decorrência da manifestação do poder constituinte precedente. Então, o poder constituinte originário inicial, ele vai instaurar essa nova ordem jurídica. Como que é feita essa nova instauração? Ele pode ser histórico, então, o histórico, a doutrina traz como o verdadeiro poder constituinte originário, porque é aquele que instaura pela primeira vez o Estado, né, naquele espaço. Então, seria o verdadeiro poder constituinte originário, estruturando pela primeira vez o Estado. Então, esse histórico seria o primeiro, né, a primeira ordem jurídica daquele Estado. E ao revolucionário. O revolucionário seriam todos os posteriores ao histórico, rompendo por completo com a antiga ordem e instaurando um novo Estado. Então, uma nova ordem jurídica, um novo Estado. Porque, né, naquele momento, dado o momento da história daquele Estado, entendeu-se que aquela Constituição ela não refletia mais o que estava acontecendo naquele espaço temporal, naquele espaço físico do território, então seria necessário instaurar uma nova ordem que correspondesse
com aquele Estado. Nesse caso, seria, então, o poder revolucionário, né? Revolução no sentido de mudar toda aquela estrutura, né? Toda aquela ordem jurídica. Então, pode haver essas duas subdivisões dentro do poder originário. Muito importante saber as características, né, desses poderes. Então, o poder constituinte originário, ele é inicial porque ele instaura essa nova ordem jurídica e vai romper por completo com toda a ordem jurídica anterior. Ele é autônomo porque ele seria aquele poder que tem uma hierarquia superior ali, né, no sentido de que não há nenhum poder que tenha a mesma hierarquia com ele. Então, ele é o poder que domina ali aquela estrutura, aquela ordem jurídica. A gente vai ver depois que abaixo dele teria o poder constituinte derivado, mas é autônomo na linha hierárquica dele. Então, não há outro poder que vai exercer esse mesmo poder que o poder constituinte originário. Incondicionado, então, ele não se submete a nenhuma ordem jurídica. A partir do momento que ele instaura uma nova ordem jurídica, né, ele não se submete a nenhuma outra, ainda que estejamos falando do poder revolucionário, né, a ordem anterior ela fica extinta. A gente vai ver uma questão sobre os limites, né, dessa nova ordem, mas já. Permanente ou latente, por quê? Não é porque ele foi exercido em algum momento, então, não é porque houve uma instauração de uma nova ordem jurídica que ele se exaure. A partir do momento de uma instauração de uma ordem jurídica, ela vigora por um tempo e digamos que seja necessária uma nova ordem jurídica. Então, esse poder constituinte, ele fica dormindo, digamos assim, por um período, mas ele fica ali, permanente, latente. Quando for necessário uma nova ordem jurídica ser instaurada, uma nova modificação, ele vai lá e exerce o seu poder. Então, ele é um poder que existe, ele não se exaure, ele existe por todo o período. Quando necessário ser manifestado novamente, ele será manifestado. É um poder político ou de fato. Isso aqui é muito importante também. Deixa eu botar aqui para frente. A nova ordem jurídica, no caso do poder constituinte originário, ela se manifesta a partir da sua manifestação. Então, não há limitações, né? Ele é uma natureza pré-jurídica, porque a ordem jurídica começa a partir dele. Essa é a adoção de uma corrente positivista. Então, sendo o poder constituinte, é um poder político ou de fato. Pode aparecer esse termo na prova, tá? Ele não é um poder de direito, porque o poder originário ele já existe antes da elaboração das leis, mas ele é manifestado a partir da instauração de uma nova ordem jurídica. É importante se contrapor à corrente justnaturalista, né? A justnaturalista diz que, apesar desse poder ele ser latente, ele existir, ser incondicionado, ele se submete às normas do direito natural. Então, existência de um direito anterior à ordem jurídica e que está ali sendo um limitador das normas positivadas, né? Então, teria que ter esse respeito. Então, seria um poder condicionado, um poder jurídico condicionado aí a essas normas de direito natural. Mas essa não é a corrente que prevalece. A que prevalece é a corrente positivista, sendo um poder político ou de fato. Como eu havia falado, tem a característica de ser ilimitado. No entanto, esse poder constituinte originário, que seria ilimitado, ele não é ilimitado totalmente. Ele seria ilimitado juridicamente. Ou seja, ele não seria, ele seria limitado com limites que não são positivados. Ele seria ilimitado juridicamente, então com a ordem jurídica anterior não há nenhum vínculo, né? Ele rompe totalmente com essa ordem jurídica, mas existem alguns limites que são chamados de limite metajurídicos, então saindo da parte jurídica do direito posto. Esses limites são os que estamos vendo aqui, os transcendentes, os imanentes e os heterônomos. Essa parte doutrinária é um pouco mais aprofundada, mas também pode vir em prova, especialmente perguntando se o poder constituinte originário ele é totalmente limitado, porque é isso que é difundido, né, majoritariamente. Só que a gente tem que distinguir a limitação jurídica, que realmente ele é limitado juridicamente, ilimitado juridicamente, e a limitação, né, metajurídica, além do jurídico, que são esses limites aqui. Então, vamos ver. O limite transcendente, eles são decorrentes do imperativo, do direito natural, de valores éticos ou de uma consciência jurídica coletiva. O que isso quer dizer? Princípios aí que estão enraizados no nosso ordenamento jurídico. O principal, dignidade da pessoa humana, proibição do retrocesso. Existem limites que já estão enraizados, então a gente não pode, prever aí disposições da nova Constituição que violem esses direitos
dos princípios da dignidade da pessoa humana, por exemplo, ou que retirem, que tragam um retrocesso a direitos já adquiridos que já estão aí na sociedade enraizados. Existem os limites imanentes, então, respeito aos elementos do Estado, então, como a soberania ou a forma do Estado. Entende-se, por exemplo, a forma de Estado-federação, a forma e o sistema de governo, né, o presidencialismo, seria algo já enraizado no nosso ordenamento, no nosso Estado, e que não poderia ser mudado nem pelo poder constituinte originário. E, por fim, os limites heterônomos. Eles dependem, né, são provenientes da conjugação com outros ordenamentos jurídicos, como, né, os previstos ali no direito internacional. Então, depende da ordem coletiva internacional. Esses limites aqui, como vocês podem ver, eles não são limites impostos pela norma. Eles são limites que estão além da norma, depende da cooperação dos estados, depende do direito natural, né, algo a fim de preservar aí também o que já foi enraizado no Estado como a forma de Estado. Então, são elementos que já estão há muito tempo vigorando no nosso Estado, que entende-se que não poderia ser mudado nem pelo poder constituinte originário. As formas de expressão do poder constituinte originário pode ser por outorga, caracterizado pela declaração unilateral do agente revolucionário, como já tivemos constituições nesse sentido, ou por uma Assembleia Nacional Constituinte, que é o caso da nossa Constituição de 1988. Então, é uma deliberação da representação popular. Como já falamos, tratando de uma democracia representativa, ainda que o titular do poder seja o povo, ele é representado por essa Assembleia, né, Nacional Constituinte, na hora de fazer essa nova Constituição, instaurar essa nova ordem jurídica. Então, a diferença principal é que na outorga ela é imposta e na Assembleia ela é ali deliberada representando o povo. Passamos, então, para o poder constituinte derivado, esse com mais, né, subdivisões, ali, mais classificações. Ele é um poder instituído e, como o próprio nome já diz, derivado, ele deriva, né? Ele é secundário, ele se subsume ali ao poder constituinte originário. Então, ele é de segundo grau, como vimos, o poder originário é de primeiro grau, e remanescente, como o próprio nome sugere, né? Então, ele vai se dividir em reformador, decorrente e revisor. O poder constituinte derivado, dentre as características, como já falamos, ele deriva do poder constituinte originário, ele é subordinado porque ele subordina as limitações que o poder constituinte originário ele impôs no seu texto, e ele é condicionado, limitado a essa atuação, né? Sua atuação vai observar as regras ali da Constituição. O mais importante, definitivamente, desse poder derivado é saber as classificações dele. Então, nós temos o poder reformador, que é o reformador no sentido de reformar, emendar a Constituição, dentro das normas estabelecidas pelo poder constituinte originário. Esse, sim, é um poder jurídico ou de direito, porque ele está condicionado às normas do direito posto pelo poder originário. Deve observar essas limitações. Quais seriam, então, essas limitações? Lá no artigo 60 da Constituição, nós temos as limitações ao poder de reforma. Começando aqui pelas temporais, e já cumpre salientar que a temporal não existe atualmente em nosso ordenamento jurídico, mas ela existe na doutrina como uma das limitações possíveis a serem feitas, que é um período em qual a Constituição ela não vai poder ser reformada. No caso, não há essa previsão. Circunstanciais. As limitações circunstanciais, elas definem algum período, né, de circunstância, né, uma questão fática ali que está vigendo no país e não vai poder emendar a Constituição. O artigo 60, parágrafo 1º, traz o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal como circunstâncias fáticas ali que não, enquanto estiver vigendo, né, essas situações, né, e tem uma situação de instabilidade no Estado, não vai ser possível emendar a Constituição. Aqui eu coloquei até um asterisco ali, porque a Constituição fala que não vai poder ser emendada. No entanto, o STF decidiu, nesse mandado de segurança, acho que até 35.535, que a Constituição ela não pode ser emendada, mas pode tramitar a emenda à Constituição durante esses períodos. Então, é uma pegadinha aí que pode surgir. A tramitação, ela não pode ser emendada, ou seja, promulgada enquanto vigir esses estados aí de instabilidade no ordenamento jurídico, né, no Estado.
Outra limitação que pode existir são as materiais. Essas são as mais famosas, né? Porque não pode emendar a Constituição no sentido de abolir as cláusulas pétreas do parágrafo 4º. Quais são elas? A forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Importante que, além dessas cláusulas pétreas explícitas, existem cláusulas implícitas. Muito cuidado, porque o STF e a doutrina já se manifestaram nesse sentido. A titularidade do poder constituinte, né, sendo do povo, é uma cláusula pétrea implícita. A forma republicana é uma cláusula implícita. O próprio artigo 60, parágrafo 4º também. Existe a teoria da vedação à dupla reforma. Seria um meio de, assim, mudar o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, retirando alguma das cláusulas pétreas ali previstas nos incisos, e aí depois de fazer essa retirada se faria uma nova reforma a fim de extinguir, né, algum direito ali previsto. Não pode. Esse artigo 60, parágrafo 4º, ele é ali imutável, no sentido de que só podem vir outros, não podem ser abolidos aqueles direitos, só podem ser acrescidos, né, beneficiando aqueles que são seus titulares, tá? Vedação à dupla reforma, teoria muito importante aí para a gente saber. Então, são exemplos de limitações implícitas, né, materiais. Então, as materiais, elas podem ser expressas ou implícitas. Processuais ou formais, limitações referentes ao procedimento das emendas constitucionais. O artigo 60, o caput, parágrafo 2º, 3º e 5º trazem essas limitações. A principal limitação é o procedimento das emendas constitucionais, que será discutido e votado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Essa limitação formal traz aí a principal característica do porquê a nossa Constituição é uma Constituição rígida. Então, que para ela ser mudada é necessário um procedimento solene, mais dificultoso, né, do que para mudar as leis infraconstitucionais. E existem outras limitações referente à promulgação e a matéria aí que não pode ser constante de proposta de emenda. A vida rejeitada, ela não pode ser objeto de nova proposta. Princípio da irrepetibilidade absoluta. Então, as emendas à Constituição, aqui eu só deixei os slides mais para vocês aí de material mais explicadinhos, né? O artigo 60 tem essa limitação formal subjetiva de iniciativa, que é quem pode propor as emendas à Constituição. Depois, limitações circunstanciais, como vimos, limitações formais do parágrafo 2º e 3º, limitação material do 4º e limitação formal do parágrafo 5º. Acho que assim fica melhor para vocês colocarem no material de vocês qual é cada limitação. Vamos lá, poder constituinte decorrente, um outro, né? Poder constituinte também, uma outra classificação do poder constituinte derivado, que é o poder atribuído aos estados para criar e modificar as suas constituições, também sempre observando os limites impostos pelo poder constituinte originário. Ele pode ser inicial ou de revisão, que seria a instituição de uma nova ordem, o inicial, né, uma nova Constituição estadual, e os de revisão seriam as emendas à Constituição estadual. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. O fundamento constitucional de existência do poder constituinte derivado decorrente é o artigo 25. Agora, a questão de prova que pode aparecer, né? Quais são esses princípios que limitam o poder derivado decorrente? Então, existem os princípios sensíveis, estabelecidos e os extensíveis. Os princípios sensíveis são aqueles do 34, inciso 7º, que admitem a intervenção federal. Então, nós temos o direito da pessoa humana, a forma republicana, o regime democrático, entre outros princípios sensíveis, que, caso desrespeitados, vão admitir a ADIM interventiva, lá na parte de intervenção federal. Então, são muito importantes ao nosso ordenamento jurídico, tanto que admitem uma supressão da autonomia do ente, que é uma das características do Estado, né? Autonomia organizatória, de legislação, administrativa. Então, se presume aí que é tão importante preservar esses princípios que é possível a intervenção nos casos de violados. Princípios estabelecidos ou organizatórios limitam, vedam a atuação do Estado naquela matéria. Então, o artigo 19 fala que é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, salvo ali o que está na Constituição. Então, a Constituição já fez essa divisão, nessa
preferência, né, distinções em alguns casos, que o Estado ele não pode se imiscuir naquela matéria. Então, seria um princípio de organização. E os princípios extensíveis, eles são normas que se aplicam por simetria aos estados, como, por exemplo, o artigo 59 da Constituição, ali sobre o processo legislativo, né, de edição de normas. Então, aplicar-se-á o princípio da simetria nesses casos, são extensíveis aos estados. Por fim, o poder constituinte derivado revisor, que é aquele que foi já exercido nos 5 anos após a edição da Constituição e tinha previsão no artigo 3º do ADCT, mas a partir do momento que ele foi exercido, diferentemente do originário que ele é latente, ele se exerce uma vez, né, e ele não existe mais porque ele já teve a sua norma de eficácia, ele é uma norma de eficácia exaurida. Então ele é fruto do trabalho de criação do originário, estando, portanto, a ele vinculado um poder condicionado e limitado às regras instituídas pelo originário, sendo assim um poder jurídico. A sua manifestação ocorreu 5 anos após a promulgação da Constituição e ele era um procedimento que, após esse prazo fixado, poderia haver uma revisão constitucional de uma maneira menos rígida do que a gente tem hoje para as emendas constitucionais. Então, era uma revisão de um procedimento menos solene, né? Então, não era necessário que se criasse ali, né, que se fizesse o procedimento de 2 turnos em 2 casas, como é hoje. Então, essa forma menos rígida, né, foi feita uma vez só e agora não existe mais esse poder revisor. Mas é importante saber que existiu e que ele foi exercido e exaurido. Atualmente não existe mais. E por fim, o poder constituinte difuso, né, que tratamos brevemente, é a modificação informal da Constituição, porque não se modifica o texto constitucional, e sim a sua interpretação. Ele é o poder que manifesta-se pela mutação constitucional. Eu vejo alguns alunos, às vezes, respondendo que o poder constituinte é a mutação constitucional, mas ele não é. O poder é uma coisa e o exercício do poder que se dá pela mutação constitucional é outra. Então, se faz uma mudança informal do texto, entendendo o seu sentido interpretativo de modo diverso. O principal exemplo que eu gosto de dar é o conceito de casa, lá do artigo 5º. A casa é asilo inviolável. Pelo texto da Constituição, a gente pensa em casa-residência, mas a mutação constitucional dos anos aí que se passaram permite aferir que o local de trabalho também é um conceito de casa que abrange a inviolabilidade de domicílio. Tem jurisprudência que admite o gabinete do delegado como o conceito de casa também. Então, se faz uma interpretação ampla daquele conceito para que se admita aí uma mudança no texto sem que se faça uma mudança formal, e sim interpretativa. Então, agora nós vamos dar uma olhada nessa questão que foi cobrada para delegado da PCPE em 2024, Banca Sebrasp. Vamos ver como esse tema do poder constituinte ele é cobrado, né, nas provas. Então, no que diz respeito ao poder constituinte, analise a opção correta. Não existiu poder constituinte originário nos países de constituição flexível? O titular do poder constituinte é o órgão que produz normas de natureza constitucional. O caráter inicial do poder constituinte originário consiste no fato de que ele não se fundamenta em outro, mas cria uma nova ordem jurídica. No plano jurídico doméstico, o poder constituinte originário encontra limites nos tratados e convenções internacionais. Na Constituição Federal de 1988, a principal limitação material ao poder de revisão consiste na sua proibição de reforma durante a vigência de intervenção, estado de defesa ou estado de sítio. Então, vamos começar pela alternativa A. Não existiu poder constituinte originário nos países de constituição flexível. E aí, gente? Tá errada, tá? Nos países de constituição flexível, então contrapondo aí a constituição rígida, a diferença é que na flexível o procedimento de alteração das normas constitucionais, ele é diferente, né? Ele é menos rígido, né? Menos solene do que numa Constituição rígida. Na flexível, vai se alterar a Constituição da mesma forma que se alteram as leis infraconstitucionais. Mas o poder constituinte originário, ele existe, ele cria normas, a diferença é que a sua alteração, ela vai ser por um procedimento menos solene e menos rígido. Então, tá errado dizer que não há poder constituinte originário nesses casos.
A segunda questão, né, a segunda alternativa, o titular do poder constituinte é o órgão que produz normas de natureza constitucional. Aqui a gente falou várias vezes durante essa aula sobre a titularidade do poder constituinte, que é do povo. Então, não é do órgão que cria as normas. Pensando ali, como eu falei, do princípio da democracia representativa. Não é porque o poder legislativo elabora essas normas que ele é o titular. Ele representa o povo, que é o verdadeiro titular do poder constituinte. Então, está errado dizer que é o órgão que tem essa titularidade. O correto é que o povo tem a titularidade e ele é representado ali pelos órgãos que fazem as normas. A resposta C, o caráter inicial do poder constituinte originário consiste no fato de que ele não se fundamenta ao outro, mas cria uma nova ordem jurídica. Correto, né, pessoal? A gente viu que ele não se fundamenta em outro poder. Ele tem algumas limitações ali metajurídicas, mas ele é autônomo e limitado na questão de que não há outro poder de mesma hierarquia dele. Então, tá correta a resposta C, é a resposta correta. Vamos ver por que as outras duas estão erradas. No plano jurídico doméstico, o poder constituinte originário encontra limite nos tratados e convenções internacionais. Bom, a gente viu que tem esses limites metajurídicos aí de princípios do direito internacional, né, na questão dos limites heterônomos, mas quanto a tratados e convenções, é importante frisar que a nova ordem jurídica pode entender pela recepção ou não, né, seria por incorporar ou não esses tratados na nova ordem. Então, o que não se pode mexer bem seriam esses princípios, esses direitos da ordem internacional, como o direito da dignidade da pessoa humana, né, que estão tão íncitos ao nosso ordenamento que não seria possível alterar. Mas quanto à incorporação de tratados, por exemplo, a nova ordem ela pode entender que vai incorporar ou que não vai incorporar. Não fica limitado ali a essa ordem que incorporou anteriormente, tá? Então tá errado. E a última, na Constituição Federal, a principal limitação material ao poder de revisão consiste na proibição de sua reforma durante intervenção, estado de defesa ou de sítio. Tá errado, né, gente? Como a gente viu sobre essas limitações, as limitações materiais são aquelas que versam sobre matéria, cláusulas pétreas, né? O voto direto, secreto e periódico, a forma de Estado, enfim, aqueles requisitos ali, as matérias do parágrafo 4º do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Essas limitações do parágrafo 1º são limitações circunstanciais. Então, tá errado falar aqui que essa principal limitação material, ela é a principal limitação circunstancial, ok? Então, o que tá errado é o conceito aqui da limitação. Pessoal, uma aula breve e rápida, né, tentando abranger todo o tema do poder constituinte. Essa matéria é um pouco mais doutrinária, mas o que cai em prova é justamente isso que a gente viu, né, essas classificações, as características, né, se ele é limitado, condicionado, as subdivisões, né, o poder derivado decorrente, revisor e reformador. Então, dei uma passadinha, deixei os slides para vocês. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima aula do nosso Alvo Certo.